Boa noite, meus queridos irmãos, também os irmãos lá de Portugal, que já estão aí em contato conosco. Muita honra, muito prazer. Deus abençoe a cada um. A graça e a paz do Senhor Jesus, todos muito bem-vindos para a continuidade do nosso estudo em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo a Gálatas, hoje com a parte 11, fechando o capítulo 4. Nosso texto de hoje é capítulo 4, a última parte, que seria o terceiro trecho, né? Como temos avisado, a partir do versículo 21, mas iremos até o capítulo 5, versículo 1, porque é o fechamento de todo o argumento. Vocês sabem, já temos repetido isso, só para esclarecer, as divisões que temos de versículos e capítulos e versículos da Bíblia foram acréscimos feitos há alguns séculos passados, e é evidente que não foi uma coisa perfeita. É excelente para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para nos ajudar na leitura de todos os livros antigos, especialmente a Bíblia, mas não é uma divisão perfeita, houve alguns percalços aí, e às vezes o texto fica pela metade dividido, distribuído no lugar errado. Não é exatamente isso que aconteceu, mas a gente percebe claramente que o apóstolo Paulo faz o fechamento do argumento que ele vem trabalhando aí a partir do versículo 21, no versículo 1 do capítulo 5, e não no versículo 30 do capítulo 4. Então nós leremos agora o nosso trecho, e já de imediato, aliás, versículo 31 do 4, mas é 5:1, e iremos de imediato desenvolver aí o nosso trabalho de hoje, que é por demais importante, porque na verdade significa quase que um resumo, uma aplicação de tudo que ele vem discutindo exaustivamente desde o primeiro capítulo. Nós vamos gastar um pouquinho de tempo em cima disso hoje ainda, não é? Então, fazendo a leitura na nossa versão, na versão de que temos feito uso, a partir do versículo 21 do capítulo 4, me acompanhem, por favor, meus irmãos. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meus queridos irmãos, como eu disse, esta é a última parte do capítulo 4. E a partir do capítulo 5, nós estaremos vendo várias aplicações de cunho muito devocional, que o apóstolo vai fazer até o final da carta, sem deixar de reforçar, de fazer confrontos com a sua tese, que ele vem defendendo desde o primeiro capítulo, para salvar a confissão e a fé dos seus conversos da Galácia, que é o fato de que a lei nada mais rege e determina sobre a nossa confissão, e não foi outra coisa a não ser um aio para nos levar até Cristo, mas não, em hipótese alguma, gerou fé que nos levasse a crer na justificação por meio de Jesus. Então isso ficou muito claro, ele está reforçando todo esse argumento, combatendo os argumentos dos judaizantes. O que ele faz agora, usando inclusive da sua capacidade, da sua erudição como rabino, é algo com a mesma liberdade que ele fez quando, ao falar que o descendente de Abraão era Cristo, que o texto da palavra, a promessa que Deus fez a Abraão, estava se referindo ao descendente sendo Cristo, isto é, Cristo, assim que ele diz, e não falou de Isaque.
esta mesma liberdade, na profundidade da sua erudição, ele vai usar agora em torno da pessoa de Abraão, patriarca, exatamente a figura que os judaizantes estão tomando como reforço de sua tese. Mais uma vez, Paulo vai bem dentro do núcleo, do centro do discurso dos judaizantes e desmonta tudo, trazendo uma hermenêutica totalmente surpreendente, trabalhando com uma alegoria. Ele usa da liberdade, da inspiração do Espírito de Deus para fazer uma alegoria em torno de Abraão, agora trabalhando com as suas duas esposas, Agar e Sara, ou para colocar na ordem Sara e Agar, na ordem do fato histórico, não na ordem que o texto bíblico está pondo aqui, e de seus dois filhos, Ismael e Isaque. Então nós veremos a beleza, a grandeza da aplicação dessa alegoria, que, no meu entender, né, se eu estivesse lá naquele tempo e fosse um dos mestres judaizantes, graças a Deus nem lá estava, jamais seria, mas eu calaria a boca para sempre, né? Depois de uma argumentação desse tamanho, não dá para insistir em mais nada. E aí, a essa altura, então, agora falando pela cabeça dos conversos da Galácia, eu estaria me capitulando, não é? Fazendo meia-culpa, confessando todos os desvios e desvandos da minha confissão, o risco da apostasia e tomando rumo de casa outra vez. Este foi o propósito com que a carta foi escrita. Esta foi a paixão que moveu o apóstolo. E ele então, e isso que enche os nossos olhos, o nosso coração de admiração profunda, quando se fala de um líder, de um pastor, de um mestre, ele se dedica a salvar os seus conversos daquela heresia com todas as forças. Ele usa de uma artilharia pesada de argumentação para combater a heresia, o engano, o outro evangelho e fazer prevalecer a mensagem que o moveu a deslocar-se, a abrir mão, como ele relatou naquela sua autobiografia no capítulo 1, capítulo 2, a abrir mão de toda a bagagem de formação erudita no judaísmo para pregar o evangelho de Cristo depois da sua conversão. Então agora nós estamos finalmente nesse terceiro trecho do capítulo 4. Então ele vai encerrar os seus argumentos, aqueles que ele veio trabalhando aí, dessa comparação de lei, graça, esses argumentos, então, de confronto entre a lei e a graça. Mas, na verdade, esse fechamento não encerra o assunto. Ele vai voltar a trabalhar com ele, como eu já disse, nos capítulos 5 e 6. Bem, como ele faz? Ele usa, então, de um terceiro paralelismo. Ele expõe o contraste entre viver sob a lei e os critérios de ordenanças, né? Ou viver sob a lei e, consequentemente, sob os critérios de ordenanças com vistas a obras meritórias, e a vida na graça, o contraste entre viver sob a lei e a vida na graça, onde a justificação é exclusivamente por meio da fé em Cristo, não há o que discutir aqui. Mas indo na contramão da proposta dos judaizantes, é evidente. Mas nós devemos lembrar que o propósito de toda essa apologética dele, do apóstolo, é confrontar seus conversos da Galácia quanto ao desvio de uma confissão da liberdade em Cristo. O desvio dessa confissão de liberdade em Cristo, lembrem, ele começa o capítulo 5 exatamente dizendo isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que é uma argumentação pesada, sólida, na pena de Martinho Lutero, como nós teremos a oportunidade de ver mais lá para frente. Então ele faz esse confronto dos seus conversos quanto a esse desvio de uma confissão de liberdade para um caminho retrógrado de servidão sob a lei. Então o que foi exposto até aqui é que a lei não pode justificar ninguém. Ponto pacífico para nós, já discutido aqui e exposto várias vezes. Ela apenas aponta o pecado e a impossibilidade de resgatar dele quem quer que seja, confrontando seus observadores com a justiça inatingível de Deus por meio de esforço humano. Agora, outro tanto, o problema residia no fato de que essa mesma lei que apenas nos preparou para a adoção de filhos, então vamos lembrar que ela era um tutor, um servo, que nos colocava no nível de servos e nos ensinava, enquanto estávamos na infância do conhecimento espiritual, na infância da fé, ela nos ensinava, nos amadurecia, preparando para o tempo da adoção, ou seja, aquele momento em que o pai declara o filho suficientemente maduro e adulto.
Eu estou fazendo aqui, claro, uma repassagem de toda a argumentação para que a gente se situe bem, ninguém se perca antes de entrarmos na alegoria, mas crendo firmemente que os irmãos vêm acompanhando isso, não é? Ao longo das 11 semanas, essa é a 11ª, em que o assunto tem sido exposto aqui. Então, lembrando que o pai, a seu tempo, determina o momento da adoção de filho, e este pai, né, o Deus eterno, chamou isso de vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho. Ali estava o momento da adoção, então a lei cumpriu, é isso que Paulo está lembrando aos Gálatas, cumpriu a sua missão até ali. A partir dali, esse filho se torna adulto, por decreto do pai. Que decreto foi esse? Esse decreto foi estabelecido na cruz. Esse decreto partiu do pai. Ele ali expôs o seu testamento e nos abriu as portas da adoção de filhos por meio da oferta do filho, o filho unigênito. Então os Gálatas haviam se esquecido disso ao darem ouvidos aos legalistas, né? E todos os que creem na justificação pela fé e por obra da graça de Deus, aí eu estou falando de nós crentes evangélicos, os filhos do protestantismo que fazem a confissão na justificação exclusiva pela fé, por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas todos esses que fazem esta confissão, todos nós, e dentre nós, aqueles que se deixam submeter a regras, a práticas de cumprimentos de deveres e rituais que agradem ou pretendam agradar a Deus a seu favor, estão decaindo da graça, como Paulo diz para os Gálatas, à medida que retrocedem a uma servidão que os distancia da liberdade que receberam por meio de Cristo. Ora, irmãos, alguns poderiam, ouvindo esta minha argumentação agora, dizer assim, não, isso não acontece com crentes, verdadeiros crentes. Pessoas esclarecidas, pessoas que estão dentro de igrejas históricas, igrejas históricas, sejam tradicionais ou pentecostais, essas pessoas não vão mais se deixar enganar por isso, não vão cumprir rituais, isso e aquilo. Não se iluda, não. Porque a coisa não tem uma aparência tão explícita, como é o caso, por exemplo, daquela parte da confissão cristã que se prende a imagens, que se prende a dedicar-se a oferendas, que se prende a estar fazendo rituais, que se prende a tantas coisas, a dependência de um mediador, que não Cristo, um mediador humano, um mediador invisível também, aquela parte da cristandade que se preocupa em estar dedicando aí, fazendo dedicação de oferendas do tipo braço de cera, perna de cera, carrega patuá, carrega... Aí a gente diz, não, esses é que estão equivocados e tal, nós evangélicos já nos libertamos disso. Não é a única forma de se apresentar sob servidão e procurar apresentar obras. O que Paulo está enfatizando aqui é o fato de que a preocupação em ganhar mérito através do exercício da vida espiritual é decair da graça. Em que sentido, então, esse ganhar mérito ou criar rituais e patuais invisíveis, que não tem a ver com a igreja romana? Quando surgiu em nosso meio aquela leva que carregou de superstição o povo de Deus com respeito às operações das trevas, e pessoas então começaram a ser orientadas e subjugadas a uma fobia, a um medo paranoico, de patologia explícita, medo de imagens, medo de coisas que dizia, medo de coisas que ouvia, porque isso significa fazer pacto com o diabo, significa levar para dentro de casa uma representação da qual o diabo se serve, etc. Esses crentes ficaram escravizados. Esses crentes ficaram presos a coisas que os punham totalmente longe da liberdade para a qual Cristo nos chamou e da autoridade espiritual de que Ele nos investiu pelo poder do seu nome. E isso é decair da graça. Isso é estar vivendo um outro evangelho. Isso é cometer o mesmo pecado dos crentes da Galácia. Não é preciso carregar santinhos, não é preciso se curvar diante de imagens, não é preciso carregar talismãs visíveis. Esses são os talismãs invisíveis que invadiu as igrejas evangélicas da nossa geração e também rituais de amarração, rituais de expulsão, rituais. Foi para a liberdade
que Cristo nos chamou, a palavra diz. Pois bem, ele vai agora então fazer seu argumento crescer em beleza hermenêutica na aplicação de uma alegoria didática. E aí ele se serve justamente desse personagem central em torno do qual os judaizantes traçaram a sua narrativa do falso evangelho, Abraão. Então Paulo cria uma alegoria em torno da pessoa de Abraão, comparando os personagens de sua história, que seriam causa e resultado de sua descendência, a lei e a graça, nas pessoas de suas duas esposas, e a carne e ao espírito, nas pessoas de seus dois filhos. Então, para deixar isso bem explícito aqui, ele compara Agar, a aliança de Abraão com Agar, a aliança com a carne, servidão. Ele compara a aliança que já existia de Abraão com Sara, a aliança na graça, a aliança espiritual. Ele compara o filho nascido da vontade da carne, de modo natural, ele diz aqui, Ismael, a carne. E ele compara o filho nascido sob promessa, da promessa, e ele diz, filho da promessa e do Espírito, nascido do alto, nascido do Espírito. Então, ele na alegoria apresenta duas oposições. Agar, a carne, contra Sara, a graça. Ismael, Agar, a lei, Agar, a lei, contra Sara, a graça. Ismael, a carne, contra Isaac, o espírito, a promessa. É esta alegoria. Isso resume a alegoria. Então, ao citar os nomes de Agar e Sara, ele as compara às duas regiões. Uma terrena, que ele chama de Sinai, na Arábia, e aí ele está com isso fazendo referência ao Monte Sinai, onde a lei de Moisés foi outorgada, e outra comparada a Jerusalém celestial. E lembremos aqui que ele deixou claro no texto que ao comparar Agar ao Monte Sinai, ele diz a Jerusalém que hoje está sob servidão. Por que ele diz a Jerusalém atual que está sob servidão? Ele estava se referindo a Jerusalém, que era o centro de promulgação da lei, de difusão da lei, de cumprimento da lei. É isso, é de onde vieram os judaizantes. Pois bem, era o centro do judaísmo. Por isso que ele diz a Jerusalém terrena que está sujeita à servidão. Então, a outra, que é Sara, é comparada a Jerusalém celestial. Terminologia que aparece também em Hebreus 12 e em Apocalipse 20. Eu espero que os irmãos lembrem-se disso, referindo-se à igreja exaltada. Então você vai ter em oposição a Jerusalém sob servidão, Jerusalém da lei, que é procedente da Arábia, do Sinai, e a Jerusalém celestial, procedente da promessa e do Espírito, que é a do alto, Jerusalém do alto, que se refere à igreja. E aí é muito bonito, quando ele encerra a sua argumentação dizendo, nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Não somos filhos da aliança da Arábia, nós somos filhos da aliança da Jerusalém celestial. É de uma beleza extraordinária essa hermenêutica dele, a aplicativa. Então Agar representa a promulgação da lei, da aliança na carne, feita com Abraão por precipitação de Sara. Vamos lembrar? Deus fez a Abraão a promessa de que lhe daria um filho como seu descendente, e aí é evidente que Deus estava se referindo ao seu casamento legítimo com Sara. Mas vamos lembrar que quando Deus faz essa promessa, Abraão tem 75 anos e Sara 65. Aí as coisas já não estavam boas, mas tudo bem, vamos dar um desconto para Abraão. Só que não acontece nada, né? Os anos passam, todo mundo está sabendo dessa promessa, não acontece nada, não acontece nada. Quando Abraão completa 86 anos, Sara fica inquieta com aquela promessa que não ocorre e resolve usar de um estratagema que fazia parte da cultura da época, era plenamente aceitável, era perfeitamente moral. Gerar um descendente através de uma serva sua, já que ela era estéril. Então a legitimação estava no fato dela ser estéril. E aí ela arranja, ela dá um jeito de fazer com que Abraão aceite tomar Agar como mulher. Agar era uma serva. E aí Agar engravida e nasce Ismael. Abraão tem 86 anos. Ismael nasce
E ele nasce como filho da servidão. Ele é filho da escrava. As escaramuças começam, eu voltaria a falar sobre isso, e nunca esqueçam do argumento de Sara quando pede a Abraão que expulse Agar. Manda embora a escrava com seu filho. Ele sempre ficou sendo filho da escrava. Abraão é evidente que relutou em fazer isso, mas Deus disse a ele: cumpra o que Sara disse. Ele relutou porque Ismael era seu filho. Então ela vai representar a promulgação da lei, dessa aliança na carne com Abraão, que não passou desse estratagema engendrado por Sara por conta de precipitação. Mas Deus, que tinha prometido a Abraão um filho, passados 14 anos e esse filho não nascia, nasce Ismael, mas ele não era o filho da promessa. A promessa persistia. Um nascido da tua casa será chamado teu filho. A promessa persistia. Então o filho da promessa viria legitimamente por meio de Sara. Porque Agar, como escrava, jamais poderia gerar um filho livre. Gerou Ismael e continuou sendo filho da escrava. Bem, como a mãe era escrava, ele ficava sendo filho da servidão. Vejam a beleza da hermenêutica de Paulo nessa alegoria. Ele toma essa mulher e esse filho para dizer: eles representam a aliança do Sinai, a lei. A lei era isso. A lei estava legitimamente nascida, mas ela continuava sendo serva para cumprir a função de preparar um filho para a adoção. Ela não era livre e não libertava ninguém. Pois bem, o significado implícito dessas escaramuças entre Sara e Agar, ele trabalha com isso aqui, é o fato de que lei e graça não se completam. Lei e graça não podem ter comunhão. São origens e tendências antagônicas. Ismael cresce e o filho da promessa nasce. Então Isaac, que se chamava riso, alegria, expressão muito própria da promessa do Espírito, alegria do Espírito, graça, Ismael começa a perseguir e a atacar Isaac. É então que Sara exige a expulsão de ambos, Agar e Ismael, e Abraão atende com pesar. Então o propósito do apóstolo nesta alegoria era apontar o fato de que jamais poderia haver conciliação entre ambas as partes. A escrava nunca deixaria de ser instrumento de servidão. É isso que ele está mostrando aos Gálatas. A lei cumpriu o seu trabalho de instrumento da servidão. Ela era serva e ela tutelava uma criança que, enquanto sob sua tutela, ficava na condição de serva. É isso. Então Paulo compara Agar à lei. Ela jamais produziria um filho livre. Jamais a servidão poderia se igualar ou sobrepor-se à liberdade da promessa que Sara representava. Jamais Sara deixaria outro tanto de ser livre para se nivelar à escrava. Por isso que as duas coisas são antagônicas. Por mais que Agar aspirasse a ocupar um lugar igual ou superior da sua senhora, isso era uma utopia irrealizável. Ela continuaria sendo sempre escrava. A palavra que Paulo usa aqui é escrava. Ele não trabalha sequer com o termo hebraico lá de Gênesis, que chama Agar de serva, cria da casa. Ele fala escrava, ele está querendo reforçar muito a servidão, o conceito de servidão. Então o filho da escrava jamais poderia se equivaler ao filho da promessa, por mais que pretendesse. Por mais que entendesse, somos filhos do mesmo pai, e eu sou o primogênito, eu vim primeiro. É por isso que Paulo compara o filho da promessa ao espírito, porque o filho da servidão, Ismael, foi gerado por decisão humana, decisão da carne. Mas o filho da promessa, Isaac, foi gerado do alto, gerado do espírito, por isso, da promessa. Então, em suma, o apóstolo mostra que não somos filhos da serva, da lei, mas da livre, porque filhos da graça, da promessa. Um teólogo a quem eu admiro demais até, né? Já não está mais entre nós há algumas décadas, Warren Wiersbe, um nome difícil de falar, Warren Wiersbe, ele faz uns paralelismos muito elucidativos
desta alegoria de uma beleza extraordinária. É para tirar o chapéu. Algo assim magnífico no seu comentário da carta aos Gálatas. E aí nós vamos fechar esse nosso comentário com esses paralelismos dele, que eu vou fazer um super resumo desses paralelismos para que você possa perceber o argumento que o apóstolo com que ele está trabalhando aqui com intensidade. É evidente que para poder trazer esse paralelismo dele com mais vida à nossa argumentação, eu quero repetir a leitura dos versículos 28 em diante. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Filho nascido de modo natural, nascido da carne. Perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, por promessa. O mesmo acontece agora. É aqui que é bonito, quando ele diz o mesmo acontece agora. O que é o mesmo que acontece agora? A carne persegue o Espírito. É isso que ele está dizendo. Então, haverá sempre um grande abismo diferenciador entre ser filho da servidão, de Agar, da lei, e ser filho da Sara. O filho da carne, a carne, estará sempre perseguindo o filho do Espírito, tentando subjugá-lo, diminuí-lo. Esse é o litígio que existe, com que ele trabalha amplamente no capítulo 5, que veremos nas próximas semanas. É onde eu digo que há um enfoque mais devocional, mais intenso da sua argumentação, de que muito bem se serviu Martim Lutero. Então, o que o Yerdes procura chamar a nossa atenção é para mostrar que a carne e o espírito estão sempre em militância, estarão sempre em contínuo conflito, sempre. Paulo, em Romanos, trabalha com isso também, e aí ele vai dizer, aquele que você alimentar vai prevalecer. O pendor da carne, versões antigas, né? Dá para a morte. O pendor do espírito dá para a vida. Ambos se opõem. Então carne e espírito vão estar nesse conflito sempre. Ele vai reforçar isso aqui no capítulo 5, versículos 16 a 18. Eu vou ler, mas é evidente que não vou comentar, porque isso vai ficar por conta do momento próprio no capítulo 5. Mas só para poder reforçar ou referendar o argumento do Williesby, que nós estamos citando aqui agora também. Então ele diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Aliás, era a partir do versículo 16, os irmãos me perdoem, eu vou voltar aqui, porque é de 16 a 18, eu fui começar no 18, não tinha nada a ver. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, ou andem no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Aqui está a militância, aqui está o litígio. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A beleza da alegoria se vê nesse uso que Paulo faz do conflito histórico entre Ismael e Isaque. O que acontece é que quando chega o momento de Isaque ser desmamado, 3 anos de idade, Ismael, já um garotão, com seus 17 anos, adolescente, começa a debochar dele, a azucrinar a vida dele, a desdenhar dele, a diminuí-lo. É evidente, se ele foi desmamado, ele agora começa a entrar em níveis de referência dentro do clã. Afinal, ele é o filho do casamento legítimo. E aí o que vai acontecer? Ismael já começa a perceber que a sua primogenitura é falsa. E ele então, por ciúme ou outras coisas mais, começa a perseguir Isaque. O texto diz isso para nós. A fustigar Isaque. Sara vê isso, se enche de fúria para defender seu filho e exige que Abraão expulse a escrava com seu filho. Paulo então se serve desse conflito, dessa perseguição de Ismael contra Isaque, para falar do conflito entre a carne e o espírito. A carne militando contra o espírito e o espírito, outro tanto, resistindo à carne, porque os dois se opõem. Ele não perde a oportunidade de então trabalhar essa alegoria e fazer esta junção de ideias para mostrar o quê? Para mostrar aos seus conversos da Galácia que
não somos filhos da escrava, mas sim filhos da livre. Não somos filhos da Jerusalém terrena. Isso aí deve ter sido um impacto na cabeça dos judaizantes. Mas somos filhos da Jerusalém celestial. Ao fazer essa sobreposição, e aí anular o valor da Jerusalém terrena, ele deu um soco no fígado dos judaizantes. Eles chegavam ao extremo de idolatrar templo, Jerusalém, etc. O que ainda acontece até o dia de hoje, né? Afinal de contas, há uma disputa acirrada entre dois grupos religiosos representados aí por judeus e muçulmanos quanto a Jerusalém, e até de certa forma também os cristãos, que não reivindicam Jerusalém como sua cidade, mas estão lá dentro, considerando que ela é santa. Pois bem, carne e espírito estarão em contínuo conflito sempre. Então ressalta diante de nós essa aplicação dos versículos 28 até 5:1, onde ele vai mostrar o quê? Que o recurso para vivermos livres da servidão é fazer o que foi ordenado a Abraão. Mande embora a escrava e o seu filho. O Yesbes trabalha com isso aqui. Mas eu quero mostrar a você o versículo 18, que tem a ver com esta colocação. Ou seja, a comparação que poderíamos fazer de 5:18 com a linguagem de Sara dizendo a Abraão: expulsa a mãe com seu filho, a escrava com seu filho. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que Paulo está dizendo é: deixe-se guiar pelo Espírito. Se você for correr atrás de cumprir rituais, de cumprir dogmas, de cumprir ordenanças, você estará sob servidão e estará sujeito à carne. Quando ele trabalha com os colossenses, ele vai falar que a observação de dias festivos, se referindo ao judaísmo, e também a visões de anjos e coisas parecidas, são coisas carnais e ineficazes contra a concupiscência. Ele é pesado ali quando ele trabalha com isso. Nesta colocação, mande embora a escrava e o seu filho, o que nós precisamos entender é que o que Deus está nos orientando é: nunca dê lugar à carne. Nunca deixe a carne e aquilo que a alimenta prevalecer na sua vida. Mande embora sempre. Resista, lute contra ela. Por isso é que no capítulo 5, onde estaremos depois, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui é lei com L minúsculo, para dizer contra os frutos. Não há rédeas, não há restrições e nem proibições. A carne não pode encontrar oportunidade, é isso que se deduz daqui. E disto estavam se esquecendo os irmãos na Galácia. Pois bem, meus amados irmãos, hoje, depois de um longo tempo, nós conseguimos fazer com que a nossa minuta fosse minuta. Quando tudo isso começou alguns anos atrás, a gente fez a promessa que falhou logo na segunda minuta, de que a minuta seria minuta porque gastaríamos 30 minutos de estudo em cada vez. Nunca mais consegui fazer isso e várias vezes fomos a bem além de 1 hora. Hoje eu estava seguro de que eu não passaria de 30 minutos e aí a minuta seria minuta. Mesmo assim já fui aí a 31, 33. Deus os abençoe, guarde, fortaleça. Obrigado por sua participação, seu desejo, seu interesse, sua fome da palavra de Deus, e alimente essa fome também com sua vida de oração, porque é tudo de que a Igreja de Cristo precisa nestes tempos de desafio e tão difíceis para a nossa fé. Deus te abençoe e fortaleça, um grande abraço e uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Amém.